Olá a todos! Iremos dar continuidade a esta temática dentro do comportamento organizacional e desta vez iremos falar sobre a ética dentro das organizações. Então este conceito de ética tem origem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Quando falamos em ética, é importante também e é crucial falar em mais dois conceitos: a moral, ou seja, as regras que vão determinar o comportamento dos membros de uma sociedade, e a lei ou a legislação. O Instituto Público traduz a moralidade em linhas explícitas de orientação e que estabelece punições para as infrações. Por vezes, interessa perceber o que é que está por trás da ética e o caráter subjetivo e relativo daquilo que efetivamente é ético. E então vamos recordar alguns conceitos que falaram em cultura, etiologia e mercado, nomeadamente de dois autores, Amsterdam Turner e Trompenard, em que nos remetiam para a questão de alguns dilemas e que, tendo em conta as características das pessoas, mesmo sabendo em algumas circunstâncias qual seria a posição mais correta, dependia muitas das vezes das pessoas envolvidas e do próprio contexto e da situação. Então, convido-vos a pensar o que é que fariam se um amigo vosso cometesse um erro em contexto profissional e competir-lhe a si reportar publicamente esse erro. Com certeza, na teoria, todos teremos noção de efetivamente aquilo que faríamos. Na prática, as coisas poderão ser um bocadinho distintas. Imaginem agora uma outra situação. Vai num carro que está a ser conduzido por um amigo próximo e vai em excesso de velocidade. E esse seu amigo acaba por atropelar um peão. Não há testemunhas. O advogado diz-lhe que, se declarar sob juramento que o limite de velocidade não foi ultrapassado, pode livrar o amigo de graves consequências. O que é que vocês acham? Tem o vosso amigo direito, algum ou nenhum, de esperar que o proteja? Ou, face às obrigações que sente para com a sociedade, não os ajudará? Por vezes, estas situações colocam-nos perante alguns dilemas e acabamos por intervir, tendo em conta aquilo que vai na nossa consciência, nos nossos princípios, nos nossos valores. Nesta situação, o meu amigo tem direito que eu, como amigo, testemunhe em seu favor, tem algum direito em esperar que eu testemunhe a favor dele, não tem direito, como amigo, em esperar que testemunhe a favor dele. E este era um dos dilemas do universalismo e do particularismo, ou seja, na verdade, independentemente do grau de relacionamento, as pessoas deverão saber como agir. Contudo, há especificidades, há situações particulares que nos fazem, em determinadas situações, optar por tomar uma decisão em detrimento de outra. E aqui tem efetivamente os resultados. O amigo não tem muito direito em pensar que eu poderia ajudar. Se repararem, Estados Unidos e Suíça são os países em que estão num nível mais alto. Temos então, e para pensar e para proteger de algum modo estas questões éticas em contexto profissional, surgem os códigos de ética e de conduta, e muitas das vezes o que nós fazemos é julgar as empresas e os seus responsáveis pelas suas ações, não por piedosas declarações de intenções, que muitas das vezes é o que acaba por estar escrito. Um código de ética acaba por ser um documento em que a empresa estabelece certos objetivos de caráter ético que deseja alcançar dentro e fora da mesma, ou seja, isto é, com todos os parceiros internos e externos. E muitas das vezes é importante conter uma declaração de objetivos, a missão da empresa, os princípios éticos fundamentais, uma certa concretização daquela missão em áreas específicas. A eficácia do código de ética acaba por depender da redação, dos esquemas de monitorização e mecanismos de denúncia e tratamento de situações de incumprimento, da existência de um provedor, um sítio na net para colocação de sugestões e denúncias, formação, informação e divulgação, o facto de ser o retrato da cultura da empresa e também de sentir que o exemplo vem de cima. Para começar a redigir um código de ética é necessário pensar em termos de valores, crenças e expectativas mais que em factos, usar uma linguagem simples e facilmente compreensível por todos os colaboradores, evitar frases demasiado longas, usar uma voz ativa em vez de passiva, dar exemplos quando apropriado, escrever para leitores e não para especialistas. Quando tentamos fazer um checklist, temos que tentar perceber quem são as pessoas ou os grupos de clientes da organização e como é que é prestado o serviço, quais as principais áreas de ação da organização, que tipo de decisões e ações da organização gostaria de impedir por não serem éticas, que tipo de problemas éticos são os mais prováveis para membros das organizações encontrarem, qual a finalidade do código de ética,
vai servir para regular comportamentos ou para inspirar efetivamente comportamentos. É importante perceber em termos de etapas quem é que deve ser envolvido na elaboração, como é que será executado, como é que vai ser publicitado, como é que será revisto, quais serão os prazos e qual o seu impacto. Na verdade, as razões por trás da criação de um código ético aprendem-se com o facto das empresas querem ter bons profissionais e o bom profissionalismo assenta também no desenvolvimento ético dos mesmos. A questão de, muitas das vezes, a introdução de um código ético poder evitar que a empresa negocie um certo tipo de clientes ou utilize determinadas práticas que de algum modo podem trazer alguns dissabores. A necessidade de autorregulação por parte da empresa para evitar a pressão da opinião pública, a credibilidade, o caráter punitivo e, por fim, a busca de uma identidade empresarial para o reforço da sua própria cultura. Em termos de benchmark, para tornar o código de ética mais eficaz, uma boa prática é ancorar o código de ética nos valores da empresa, entregar um exemplar ou torná-lo acessível a todos os trabalhadores, incluir as questões éticas nos programas de formação, introduzir uma cópia do código de ética no relatório anual, certificar-se que a gestão de top lidera pelo exemplo, fornecer cópias a todos os parceiros envolvidos. Uma má prática é o facto de não difundir o código de ética, dificultar o acesso, existir apenas como documento porque fica bem, ou seja, em termos de fins publicitários, não incluir o código de ética nas diferentes atividades da empresa e abrir exceções à sua aplicação. Por fim, e esta temática acaba por ser efetivamente mais curta, mas interessa perceber que é muito importante trazer para as organizações as questões relacionadas com a ética, não só para balizar e para determinar determinados comportamentos, mas também porque cada vez mais a diferenciação acaba por assentar nos trabalhadores, os trabalhadores que tenham efetivamente comportamentos éticos responsáveis e acabam por ser de algum modo a imagem também da organização. Muito obrigada.